Olá pessoal, sou o Fernando Fogolin, trabalho na área de TI e telecomunicações há 20 anos quase, 10 anos passando por todo tipo de mercado e nos últimos 10 anos focado em utilities. Hoje eu estou aqui para falar da internet das coisas com foco em utilities. O que é internet das coisas para utilities, né? Bom, primeiro vamos definir o que é utility. Não sei se o público aqui é só do pessoal de utilities. Utility está dentro do mercado de energia elétrica hoje, né? Por todo o mundo. O mercado basicamente é dividido em três partes, três grandes blocos, né? Geração, transmissão e distribuição. Geração, usinas hidrelétricas, falando aqui de telecomunicações, é um ambiente controlado, uma quantidade razoável de componentes, mas já estabilizado em termos de comunicação. Transmissão, grandes estações de transformação de tensão, a gente olhando aí, né, conectando a transmissão, as grandes estações de transformação, aquelas longas linhas, então são recursos de telecomunicações existentes, aplicados e também considerando estabilizado. E aí a gente entra na distribuição, que é o negócio responsável por entregar energia na sua casa, na minha, na casa de todo mundo e nas empresas de todos também, não é? E o que faz efetivamente uma distribuidora, né? Ela fornece energia, ela mede energia e ela fatura. Tá? E dentro de cada pilar desses existem as nuances, né? Dentro do faturamento e do fornecimento você tem um terceiro pilar que é o atendimento a clientes, né? Dentro do comercial, dentro da parte comercial, para você falar de fatura e etc. E, claro, para falar de emergência, né? O que no meio de utilities a gente fala emergência, que é quando te falta energia ou quando você tem algum problema no seu fornecimento, sobretensão, subtensão e assim vai. Falando de desafio, né? Quais são os desafios hoje que uma utility ou uma distribuidora de energia enfrenta? Tá? Para o fornecimento específico. A gente está falando do quê? De a agressividade dos indicadores. Os indicadores é como a distribuidora é medida. Apesar de, no mercado massivo, não haver concorrência, ou seja, você não tem opção hoje de escolher qual distribuidora ou qual concessionária entrega energia para você, né? Cada uma, você não tem essa opção de escolha, né? Mas, e como que ela é pressionada através dos indicadores de qualidade do regulador, né? Aqui no Brasil a gente tem a ANEEL, né? A Agência Nacional de Regulação de Energia Elétrica, né? Outro desafio que existe muito grande no lado de fornecimento é a necessidade de monitoramento em tempo real. Isso é decorrente, claro, de indicadores. Se você tem um indicador de frequência, os indicadores basicamente são frequência e duração dessas falhas de energia, não é? Então você tem que ter uma monitoração em tempo real para fazer com que essas falhas sejam curtas e que elas ocorram pouco. Como que você resolve boa parte desses desafios? Com automação em tempo real, né? Sem necessidade de você deslocar uma equipe ou alguém. Pensa deslocar num dia de chuva uma equipe por 10 quilômetros ou 5 quilômetros na cidade de São Paulo. É inviável. Isso pode levar horas. Então não é só o deslocamento, é chegar, montar todo o ambiente, identificar a falha e resolver essa falha. Bom, nisso já ficamos com problema de fornecimento de energia algumas horas, né? Isso não é factível para o mundo de hoje. E os desafios na medição de energia, que é aquele outro pilar que eu comentei no começo, né? Falo de qualidade da medição, não é? Ou seja, até pouco tempo atrás, os únicos medidores disponíveis eram os medidores eletromecânicos, né? Você tem perda na ponta, enfim, não é uma medição de qualidade, não é? Hoje você tem os medidores eletrônicos já, eu não falei medidores inteligentes, esses medidores ainda não têm comunicação.
pelo menos os medidores que entregam, que atendem o público residencial e pequenas empresas, não é? Necessidades regulatórias que estão para acontecer, né? Basicamente, o que está para se revolucionar a maneira com que se mede a energia é o que, né, mundialmente a gente conhece como time of use, mas a gente pode aqui falar que são medições por a tarifa se alterando dependendo do horário, ou seja, horário de pico fica mais cara, horário de vale fica mais barata. Como você mede isso hoje? Lembrando que o sujeito vai fazer a leitura lá na sua casa uma vez por mês. Como que ele coleta esse tipo de informação? Ele não coleta. Não tem como coletar hoje através de uma leitura manual, né? A solução desses desafios, né, ela traz outras oportunidades que, por óbvio, vão se tornar novos desafios, né? A gente está falando de distribuição, geração distribuída. O que é? Hoje o mais comum que a gente vê são painéis solares gerando energia para uma residência, né? Aí me perguntam, Fernando, mas isso hoje é factível? Olha, hoje ainda é caro. Hoje você demora para uma residência, talvez você vai demorar algo em torno de 5, 10 anos para pagar o investimento de um sistema de geração de energia. Mas a popularidade em termos de preço de um computador há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, não é tão popular quanto é hoje. Então, o segredo de tudo é escala. Quanto maior a escala, menor o preço, maior o acesso. Simples assim, né? E nisso a gente acaba entrando na análise do comportamento do consumidor, né? Esse é um outro desafio desafio barra oportunidade, né, que aqueles desafios anteriores eles acabam gerando, não é? E qual que é a solução para isso tudo? A solução para isso tudo é realmente uma coisa em utility chamada como Smart Grid. Redes inteligentes. O que é uma rede inteligente? Rede inteligente, você vai ter uma sopa de letrinhas bastante conhecida para quem é do meio de utilities, né? A gente está falando de AMI, AMI, Advanced Metering Infrastructure, ou mais conhecido como uma medição automatizada. A gente tem o DA, que é o Distribution Automation, que é a automação da distribuição. A gente tem o DR, que é o Demand Response, mais conhecido como resposta à demanda, que é, puxando lá nos minutos anteriores, a gente estava falando de análise de comportamento de consumidor. Essa é a letrinha, a dupla letra que soluciona, que dá vazão para essa necessidade. E claro, aí você começa a entrar em veículos elétricos, como abastecer isso, tudo. Ou seja, você dá inteligência para essa rede. E quando a gente tem isso, operado, monitorado e comandado, né, esse é o primeiro passo para cidades inteligentes, smart cities, né? Lembrando que até muito pouco tempo atrás as distribuidoras de energia eram responsáveis pela iluminação pública. Em alguns pouquíssimos pontos ainda é, né? E aí num entendimento entre o regulador de energia foi transferida essa responsabilidade para as prefeituras. E aí é onde a gente tem uma rede de energia, um grid de energia inteligente. A gente tem, dentro desse mesmíssimo ambiente, a gente tem a iluminação pública, os street lights, e aí a gente começa a construir o conceito de cidades inteligentes, né? Mas vamos lá contextualizar, então, o que é o Smart Grid, né? Então a gente tem o Smart Grid passando pela parte de medição. A gente tem os medidores inteligentes. O que são medidores inteligentes? São medidores eletrônicos, diferente daqueles eletromecânicos, são medidores eletrônicos com capacidade de comunicação. E já que é eletrônico, ele tem capacidade para medir muito mais do que somente a sua energia, o seu quilowatt-hora que você consome ao longo do mês. Na verdade, a gente falando aí dos desafios regulatórios, que eu falei alguns segundos atrás, a gente está falando de como que um medidor eletromecânico iria medir energia ao longo do tempo. Aquilo é um relógio que vai contando
a quantidade de watt-hora que passa por dentro dele. O medidor eletrônico não, ele tem outras capacidades, tem um microprocessador ali dentro, onde ele tem a capacidade de medir essas outras coisas. E o medidor inteligente você ter a capacidade de você pegar aquele dado que está sendo gerado dentro do medidor e enviar isso para a distribuidora, para o back-office da distribuidora, para os sistemas de gestão da distribuidora. A gente fala de leitura, a gente fala de corte-religa, né? O corte-religa nada mais é do que entrou em inadimplência, hoje você tem que mandar uma equipe lá. Hoje, as distribuidoras de energia, elas não conseguem cortar mais do que 20% do que deveria cortar em termos de inadimplência. Não é? Então, os clientes se tornam inadimplentes e a distribuidora, por lei, ela pode ir lá cortar, assim como outros operadores de serviço cortam. Né? Hoje, as distribuidoras não têm capacidade de cortar mais do que 20% da demanda. Não é? O que esse cara também dá? Ele consegue fazer a medição na ponta da qualidade de energia. Você melhora a qualidade de energia. Não é só ligado e fechado. Como que você está integrando. Você está entregando isso aí numa tensão adequada, de forma que você não vai queimar os eletrodomésticos dos seus clientes, coisas assim. Esse é o grande impacto. E onde que a gente ganha isso? Onde que a distribuidora ganha isso? Melhora a qualidade da melhora do atendimento ao cliente como um todo. A gente falou de melhora de qualidade de medição, a gente está falando de melhora da entrega de energia e, consequentemente, o cliente vai ser melhor atendido. E por outro lado, a gente tem, quando a gente fala de automação, a gente tem os componentes da redistribuição. Né? Temos lá os religadores, chaves seccionadoras, sensores de falta, que são equipamentos que estão instalados ou colocados aí ao longo da rede de distribuição. Em miúdos, postes. Não está dentro de um ambiente controlado, não está dentro de uma casinha com ar-condicionado, ou dentro da casa do cliente, né, onde tem uma grade, um invólucro que protege. Não, ele está ali, sujeito a vandalismo e essas outras coisas. E o Smart Grid ele é a integração disso tudo. Né? E aí, quando você integra todas essas aplicações, você compartilha dados entre essas aplicações, a gente está falando de dado do velho e bom ciclo, dado, informação, estratégia. E é isso que o Smart Grid dá. Né? E aí, minha gente, aqui a gente está falando, a gente está num congresso de internet das coisas, mas esse cara não para falar de Smart Grid. Essas são as coisas da Utilities. Quando a gente fala de internet das coisas para Utilities, é isso. É uma extrapolação do Smart Grid. Não é? E aí, eu pergunto para vocês, quando essas coisas das Utilities param, o que acontece? Todas as outras coisas param. Eu tenho meus colegas palestrantes que estão falando de diversos assuntos e tudo, mas tudo em tese e na prática morre nas Utilities. Quem não precisa de energia elétrica? Que coisa para funcionar não precisa de energia elétrica, não é? E daí, então, a gente precisa pensar num conceito interessante. A internet das coisas importantes. Que eu acho que é isso que na minha opinião, acho que é isso que é a Utility. Essa é a pequena diferença da Utility para os outros mercados. Claro, eu não vou falar de home care, eu não vou falar de healthcare, aliás. Eu não vou falar de healthcare, a gente está falando de hospitais, enfim, essas outras coisas. Né? E aí as perguntas naturalmente vêm, né? Como que a gente dá a devida importância para isso? Né? Como que a gente atende isso? Através de soluções robustas. Soluções robustas de comunicação com níveis de serviço sérios. Não é pôr no papel, é fazer com que esse nível de serviço que você está vendendo, entregando para o cliente, para a distribuidora, saia do papel e vá para o campo. Qual que é o tamanho desse mercado hoje que a gente está falando? Né? Falando de medidores inteligentes, a gente está falando da casa de dezenas de milhões. Né? Componentes da rede de distribuição, a gente está falando em milhões. Claro, sem falar de todas as ferramentas de gestão, as integrações que eu comentei antes, Big Data e essas coisas todas. Né? Então, vamos lá. É um mercado grande e não é grande.
Quando a gente fala da internet das coisas mundialmente, a gente está falando de bilhões de coisas conectadas. Quando a gente fala de um ambiente específico da internet das coisas, que é utility, falar de dezenas de milhões não é muito grande, mas é muito importante. E aí eu entro nos desafios que as soluções tecnológicas têm que entregar, têm que endereçar. Né? Robustez. O que é robustez? A gente tem alguns aspectos de robustez. A gente está falando do ambiente hostil, né? Como eu disse, ele tá lá, os componentes estão no poste, ou estão dentro ou estão num invólucro, rodeado de ferro que acumula pó e né, como dizem, fica no tempo, né? Sujeitos a vandalismos, até dos próprios clientes, certo? Né? O que são os clientes? Por que é o vandalismo dos clientes da distribuidora? Bom, quem está no mercado de distribuição de energia elétrica conhece as mágicas que são feitas aí para tentar para alcançar uma fraude, alguma coisa assim, né? Mas a gente sabe também as mágicas que o pessoal da distribuidora faz para contornar isso, né? Uma coisa muito importante é o ciclo de vida do ativo de uma distribuidora. A gente não está falando de um celular que troca-se a cada 1 ano, 2 anos. A gente não está falando de um carro que pode durar 10, 15 anos, mas você pode levá-lo numa oficina uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, não sei. Não, a gente está falando de um componente, de um equipamento, que tem um ciclo de vida de 15 anos e o ideal é que ele não seja tocado por esses 15 anos. Essa é a diferença. Isso que é um complicômetro que as soluções tecnológicas para atender esse mundo de utility têm que endereçar. Né? E vamos lá, olhando que um cara tem que estar lá intocado durante 15 anos, então você vai ter um cara que foi colocado no ano 1 e um cara que foi colocado no ano 15. E aí o avanço tecnológico que ocorre nesses 15 anos, ele não pode matar o cara que implantou lá no 15, no ano 1, aliás. Né? Então o que a gente fala? A gente está falando de retrocompatibilidade entre gerações de tecnologia. Né? Ou seja, a tecnologia que atende, que por exemplo, eu fiz uma atualização do meu sistema de faturamento, ou do meu sistema de gestão de medição, ou do meu sistema de comunicação, do componente de comunicação que vai lá dentro, seja um rádio, seja uma CPE fibra, seja uma CPE de PLC, seja o que for. Né? Esses caras têm que se falar por quê? Porque o vizinho dele pode ser um cara que esteja instalado ali há 13 anos. Né? Então, esse é um baita de um desafio que tem que se endereçar. E o que isso dá? Proteção de investimento para a distribuidora. Esse é o grande segredo de manter esse ciclo de vida. Não é porque ele tem que durar, não. É porque eu preciso proteger o investimento da distribuidora. Né? Falando de tecnologia de comunicação para os sistemas de IoT e no mercado de utilities hoje, né? A gente não está falando só de disponíveis, mas a gente está falando do que aplicar. A gente tem PLC, a gente tem fibra ótica, né? Tem cases aqui, existe um case no mercado de distribuidora que atende com um componente de distribuição, que é a tal da religadora, em fibra, graças ao fato dessa distribuidora ter uma operadora de telecomunicações dentro de casa, dentro da holding. Né? Mas a gente sabe que isso economicamente não é sustentável para um mercado que a gente vê. Né? Um case muito específico, de uma empresa muito específica. Né? Dentro de fibra ótica a gente tem as N topologias, a gente tem estrela, a gente tem mesh em fibra ótica, a gente tem topologia anel, enfim, essas coisas. E as tecnologias de radiofrequência, né, ou wireless, né, as tecnologias de comunicação sem fio. A gente pode ver Wi-Fi, nesse mesmo Wi-Fi que todo mundo tem dentro de casa. A gente tem a RF Mesh, a gente tem soluções de rádio ponto, multiponto, a gente tem as operadoras, né,
provendo aí os Gs, né, o 2G, 3G, 4G, né, daqui a pouco já se fala em 5G e etc. A gente tem o LTE privado, né, que existem alguns fabricantes que trabalham com isso, né. Então vamos lá, né? Então, dentro dessas tecnologias, né, existem os pontos bons e os pontos maus para cada tecnologia, né? Você tem uma tecnologia Wi-Fi, todas as tecnologias que são estrelas, que precisam de um ponto concentrador, e todos os pontos, os endpoints, né? A gente está falando lá, lembra? O que é um endpoint? Medidor inteligente de energia, componentes da rede de distribuição, religador, sensores de falta e etc. Esses caras, a topologia é ponto-multiponto, ou seja, você tem um ponto de concentração, certo? E todo mundo se conecta nesse ponto de concentração. Desse ponto de concentração para frente, são as tecnologias que a gente tem por aí hoje. A gente tem, aí, como é uma quantidade reduzida, é mais affordable, né? Você tem um link MPLS, um link de comunicação privada de dados, ou até uma internet banda larga, né? Que concentra todos esses pontos, né? Isso é uma tecnologia ponto-multiponto. E um Wi-Fi também é ponto-multiponto. Isso é importante dizer, né? Você tem as operadoras, né? Provendo a tecnologia, que hoje é uma rede basicamente compartilhada entre o meu celular, o seu celular, e o medidor de energia que está dentro da sua casa, ou até pior, o equipamento que faz a sua energia ser reconectada, né? Todos eles, e o LTE privado. O LTE privado é uma rede LTE, como tem hoje nas redes celulares, mas, né, de propriedade, gestão e operação das empresas, seja ela distribuidoras ou eventualmente. Mas é um LTE privado, ele não é compartilhado com o grande público, né? O que é bom e o que é ruim? Não, isso não existe, né? Hoje temos uma empresa que é a empresa onde eu trabalho, que a gente tem dezenas de milhões de redes conectadas. A gente produz, o nosso produto é baseado em tecnologia de RF Mesh, né? Provada, comprovada, estável. Mas a palestra não é para isso. Mas o que eu quero bater muito no ponto, essas são as tecnologias disponíveis e claro que todas têm seus pontos bons e os seus pontos maus. Falar desse tipo de coisa é uma palestra à parte, né? Eu posso passar horas, dias aqui falando, ou uma palestra de 2 horas para cada dessas tecnologias, para cada uma dessas tecnologias. Mas eu queria voltar na parte mercadológica da coisa. Em que fase que está o Brasil nessa coisa toda, né? Não estamos we are not in good shape, né? A gente tem hoje implantações de pequena escala para solucionar grandes problemas, né? A gente tem um pilotinho, um piloto para você conectar meia dúzia de coisas, só que para solucionar um grande problema. Por exemplo, olha, eu tenho um problema gravíssimo na área rural, né? Um cliente nos chamou há uns meses atrás para resolver, olha, eu quero fazer uma implantação piloto, né? Um teste, uma prova de conceito, algo que o valha. Então, aproveitando que eu tenho um piloto, eu tenho um problema que eu tenho que fazer medição de energia numas tribos indígenas. As tribos indígenas são extremamente esparsas, em áreas extremamente complicadas, ou seja, a gente não tem escala. E aí você inviabiliza o projeto, porque o custo disso vai lá para cima, né? E nada vai parar de pé, né? Então, por isso que, de novo, o segredo é a escala. Enfim, essa conta não fecha. Pouquíssimas iniciativas massivas concluídas. Pouquíssimas. Muito poucas. Dá para contar nos dedos de uma mão bem sucedida. Quando você fala em smart grid na essência, né? Você conseguindo monitorar fatores de energia, qualidade de fornecimento, automação séria, você tem pouquíssimas iniciativas massivas concluídas, né?
pegar um grupo A e grupo B. Né? Grupo A são grandes e médias empresas, né? A energia é entregue em média tensão. Exemplificando que é médias, né? Não sei se todos são de utilities aqui, mas média tensão, baixa tensão. Média tensão são os 3 fios em pés que ficam no poste, e o baixa tensão são os 4 fios deitados. Né? Então, as grandes hoje, os clientes que recebem energia em média tensão, eles são chamados no mercado de grupo A. E grupo B, baixa tensão, residenciais e comerciais, pequenos. Né? Em grupo A, a gente tem algumas soluções implantadas, né? Basicamente celular, tá? E uma implantação em comunicação privada, vamos dizer assim, implantada em tecnologia RF Mesh. E aí, dentro dessa implantação, você consegue ver o que você consegue trazer de dado em uma tecnologia em outra. É muito legal você conseguir comparar dentro de um mesmo ambiente. Né? Então, essa que é a questão. A gente está numa fase extremamente inicial disso aí. Né? E aí, mas só que é uma coisa que já é bem antiga. Né? A gente está falando aí já existe solução para isso há alguns anos, há uns bons anos. Né? A gente está aí, a minha empresa que trabalha com isso, a empresa onde eu trabalho que trabalha com isso, ela está aí desde 2008. Né? Então são 9 anos, enfim. Mas o que está dando errado no Brasil? Né? Utilização de tecnologias inadequadas, não são as tecnologias ruins. Eu acho que não existe tecnologia ruim. Eu acho que existe tecnologia inadequada. Ela não é adequada para aquela aplicação. Tá? Você vai utilizar uma tecnologia com banda muito baixa, com banda muito estreita, para fazer automação tempo real. Né? Automação tempo real você tem uma necessidade de transmissão de dados um pouco maior. Então isso demanda de latência. Latência não combina com tempo real. Né? Ou você tem uma baita banda, né? Só que com um deployment, uma área, baixa densidade de endpoints. Né? Ou seja, maior largura de banda, menor alcance. Você tem que crescer muito a tua infraestrutura de rede para atender isso aí. Né? Outra coisa muito interessante que a gente vê pelo mercado é a falta de mobilização. Apesar do mercado de utilities, distribuidora não existe, né? Eu disse no começo, distribuidora não existe competição. Né? Mas não se mobilizam. Existem órgãos, existem associações que respondem, que respondem por congregar as distribuidoras, mas algo está acontecendo que não existe essa mobilização. E eu não falo só entre as distribuidoras, não, eu falo entre os próprios players do mercado. Né? Outra coisa, não tem escala, não tem preço. A conta é muito simples, nós temos que ser transparentes nessa questão. Outra questão também é a morosidade das decisões das distribuidoras. Mas a morosidade nas decisões das distribuidoras, eu entendo que está, não diretamente, mas relativamente diretamente conectada a uma outra coisa que são as regras de remuneração das distribuidoras. Né? Como a distribuidora é paga? A distribuidora basicamente vive de remuneração em cima do investimento feito. Né? E, claro, da eficiência que esse investimento causa. Não é? Mas se coloca no lugar de um acionista. Tá? O investimento em Smart Grid ou IoT, por uma tecnologia, por uma utility, por uma distribuidora, ela tem o mesmo índice de remuneração de você construir uma linha de média tensão. Isso é um problema. Por quê? Olha a cabeça do acionista. Eu tenho 10 milhões aqui para investir, certo? Eu vou ser remunerado em 8% em cima desses 10 milhões. Se eu construir uma linha de transmissão ou um fio, investir em rede elétrica, uma tecnologia controlada, estabilizada, risco zero. Né? Ou eu vou investir em tecnologia, no Smart Grid, onde eu tenho, ou no IoT,
onde eu tenho um risco atrelado por ser uma tecnologia, eu tenho um esforço operacional para mudar todo o processo, porque quando você automatiza tudo, a empresa se transforma, a maneira com que ela opera se transforma. Né? Hoje, como é que, por exemplo, um exemplo muito básico é o corte e religa. Quando você tem a sua luz cortada por falta de pagamento, o que você faz? Você liga na operadora, você paga a conta, você liga na distribuidora, olha, eu quero fazer uma religa, né? Uma religa normal, uma religa de emergência, e vai lá e você tem que deixar disponível o comprovante de pagamento dessa conta, certo? Corte e religa, feito remotamente, através de um medidor inteligente, recursos de comunicação. Como é que se dá isso? Então, perceba a mudança de como as distribuidoras têm que operar. Né? Isso, mudança, risco, tudo atrelado. Então, hoje, essa aqui é uma grande questão aí da remuneração. E quais são os approaches para avanços? Né? Não solução, mas o que a gente entende para, olha, como buscar solução e endereçar isso tudo, né? Primeira coisa é buscar soluções de tecnologia multi-aplicações. Né? Então, porque escala. Você tem, por um lado, você tem a medição, você tem a automação, você tem sensoriamento, você tem tudo ali, certo? Compartilhando o mesmo ambiente físico, né? Então, quanto mais coisas você colocar debaixo de uma rede, mais barata ela vai ficar, porque você vai diluir essa rede. O custo por ponto fica mais barato. Né? Isso decorre em acabar com silos. Olha, eu vou fazer um projeto para resolver um problema de medição, aí lá no outro andar da diretoria de engenharia, tem o pessoal de automação, aí tem o pessoal lá do outro lado do andar, do outro quadrante do andar da engenharia, tem o pessoal de subtransmissão, todo mundo tem... Não, o pessoal tem que se falar. Isso está acontecendo, tá? Você vê hoje diversas distribuidoras constituindo organizações de smart grid dentro da coisa, né? Ou de IoT. Né? Que o smart grid e o IoT, o smart grid é o IoT da operadora. Né? Da distribuidora, do mercado de utilities. Né? E assim, mesmo assim, a gente tem que sempre ter em mente, não existe one fits all. Uma tecnologia atender 100%. Você tem que buscar complementariedade entre as tecnologias. Você falar que uma rede própria de uma tecnologia única pode atender 90%, 95% da demanda, né, da necessidade, mas eventualmente você tem que se complementarizar com outra coisa. Vamos falar, olha, você atende 90% a 95% com RF Mesh, por exemplo, e lá um tantinho ali na frente você atende com LoRa, ou com rádio de 400 MHz, ou com celular, ou com tecnologia móvel compartilhada. Né? Então, assim, não existe o one fits all. Né? Outra coisa que a gente tem que pensar muito bem é adotar modelos e tecnologias comprovadas. Não adianta a gente reinventar a roda. Já tem gente fazendo isso lá fora. Já tem dezenas de distribuidoras lá fora que já tem isso funcionando, é uma realidade, eles já estão numa outra realidade no sentido daquele ciclo que eu falei lá no começo, né? Dado, informação, estratégia. Eles já estão em outro nível, os caras já estão com umas ferramentas de analytics fazendo chover não, mas prevendo a chuva e onde que ela vai ser e onde que ela vai impactar, né? Então, usar a tecnologia comprovada, isso é muito importante. Você reduz o quê? O risco. Ou seja, você deixa o teu acionista mais feliz, ou mais tranquilo para tomar uma decisão e investir nisso. A adoção de tecnologias com padrões abertos, né? Já foi isso o tempo de tecnologia proprietária. Né? A gente tem alguns órgãos, né? A gente tem basicamente o ISAM, fazendo a padronização para tecnologias de comunicação wireless para utilities. Né? Estamos falando de RF Mesh, estamos falando de IPv6, ou estamos falando de
de toda a camada de, né, olhando lá, né, vamos puxar lá, quando a gente estudou camada óssea, 7 camadas, a gente está falando do físico, enlace, rede e transporte. Hoje já temos homologada físico, que é a frequência 802.15.4G, a camada de enlace, que é o RF Mesh, né? E aí agora está em processo de validação, né, de construção do procedimento de teste, porque certificação nada mais é do que um procedimento de teste. Você passar naqueles testes, você está certificado e você está interoperável. Padronização busca interoperabilidade, né? E interoperabilidade me dá o quê? Soluções multiplayers. Ou seja, eu posso ter a RF Mesh da Silver Spring, eu posso ter a RF Mesh da Cisco, eu posso ter a RF Mesh da Landis+Gyr, ou de outros players que existem, todos convivendo dentro do mesmo ambiente, né? Para quem que isso é bom? Para todos, principalmente para as distribuidoras, né? É comoditizar a comunicação, né? E claro, com isso tudo, você tem interoperabilidade, você tem multiplayer, você protege o investimento do operador, da distribuidora, né? Falando de investimento, já e tudo isso com retrocompatibilidade para com o passar dos anos, eu não desperdiçar o que eu já porque assim, quando você fala de dezenas de milhões, medidores, né? Eu não posso me dar o luxo, a distribuidora não pode se dar o luxo de receber um comunicado falando, olha, agora eu vou sair do 2G para o 3G, e o 2G vai ser desativado. Eu estava dentro de uma distribuidora quando desativaram o CDMA. A gente sabe o que foi. Então, isso não serve para o mundo específico de medição de grupo B. De grupo A, temos vários deployments de grupo A, de medição de grupo A em cima de rede celular. Caminham bem. E aí entra no limite de até quando que essa rede consegue ser inteligente na essência, né? Volume de dados, frequência de coleta de dados, né? A gente está falando de coleta de dados uma granularidade de segundo dentro de um medidor para você detectar, para você melhorar a qualidade de faturamento e para melhorar a qualidade e monitorar a qualidade de fornecimento de energia, né? E por fim, eu acho que a gente precisa ser revisto a maneira com que as distribuidoras são remuneradas nos investimentos em tecnologia, né? As utilities são remuneradas em investimento em tecnologia. Precisa haver um incentivo. Não um incentivo, um subsídio, não é isso, mas como, né? Olha, atrelar o risco e o benefício e converter isso em reconhecimento de tarifa, né? E isso a gente só vai conseguir com a mobilização desse mercado. Então, falando de IoT, dentro do mercado de utilities, ela tem que ter uma ótica específica, né? Eu não acredito que a mesma solução para o consumer vai ser a solução para utilities, mas parte da solução que você tem para consumer, você pode utilizar isso em utilities, ou parte da solução de utilities, você pode utilizar isso no automotivo, no healthcare e etc. Então, acho que é um caminho longo, porém a curva de tendência é positiva. Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Queria agradecer o pessoal do Congresso de Tudo sobre IoT. Espero ter passado um pouquinho do que é o mercado de utilities, sobre a ótica do IoT para vocês e até a próxima.